Bom, galera, deixa eu começar então pedindo para os senhores, é, na visão de vocês, tipo, quando alguém pergunta para vocês assim, como vocês explicam para essas pessoas o que é o Bitcoin? Fácil, né? Cara, na minha opinião, explicar como é que você vai explicar uma coisa extremamente complexa de uma forma simples, né? Então, o grande desafio do Bitcoin é tentar expressar a simplicidade que ele traz para o bom senso do mercado de uma forma mais fácil, mais digerível, né? Então, o pessoal tenta sempre usar analogias, ouro digital, escassez digital, é um monte de coisa, mas o Bitcoin é o Bitcoin, não tem, é uma coisa separada, diferente, que não tem como copiar, não tem como repetir, não tem como fazer de novo. Então, qualquer coisa que você fizer, você pode chamar de lastro, porque nunca vai ser exatamente o objeto, que é o objeto que ele é. Bitcoin é. Então, talvez eu acho que a pessoa tem que explicar Bitcoin, tem que explicar o porquê do Bitcoin, não o que é o Bitcoin, porque o que é o Bitcoin é uma pergunta muito filosófica, talvez. Doutores, eu não quero dar minha opinião com enviesante, eu quero ouvir os senhores antes. Eu tô pensando e falando, tá? Não escrevi nada, mas o que eu acho é que você vai explicar, você fala que é dinheiro, não vai estar certo. Se você for falar que ouro digital, não está certo. Se você for falar que é escassez digital, não está certo. Nenhuma coisa dessa está exatamente certa. Então, se eu falo Bitcoin, é o Bitcoin. E tenta entender por que que ele existe e continua funcionando. O próprio Seyfedin, para explicar o Bitcoin no livro dele, acho que passou mais da metade falando de moeda, os defeitos da moeda, tudo que o Estado já errou no tratamento da moeda, né? Então, pra gente explicar assim rapidamente o que é Bitcoin é difícil. É software, é uma rede, é um protocolo, é uma ideia, é uma moeda, é uma defesa contra o Estado, é muita coisa, né? Acho que nem você mesmo diz na letra, depende do seu público, né? Para quem que você tá com quem você está conversando, aí você tem que pensar numa abordagem, falar por onde eu começo, explicar para esse cara o que que é Bitcoin. Eu preciso que vocês enrolem mais um minuto para eu puxar um tweet que eu fiz do DerGigi, que ele coloca assim, ó, o Bitcoin é isso, que é isso, que é isso, que evolui, sabe? Ele começa de um software, que do software emerge o protocolo, do protocolo emerge uma Mas, outra coisa. mesmo assim, ainda é uma simplificação. Se você Ainda é já uma começou super simplificação. o primeiro item, já é uma simplificação absurda do que ele é. Sim. E eu vou dar a minha opinião, mas esse aqui, ó, olha só. Se me permitem, senhores, com a palavra DerGigi. Você consegue compartilhar a tela? Você sabe que a minha habilidade é tão boa quanto a sua. Não, se quiser não precisa também, tudo E é certo. capaz de eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu Overdo em consigo. Bitcoin. Mas, ó, se você pesquisar no meu Twitter, você vai no meu perfil, lá em cima à direita e clicar em pesquisar, você coloca o Bitcoin é uma ideia. E ele deve te puxar esse tweet, que repercutiu muito bem. É uma tradução de um texto do Dergigi que eu referencio no tweet, que é o seguinte: o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma ideia. O Bitcoin é o software que implementa essa ideia. O Bitcoin é o protocolo que emerge do software que o implementa. O Bitcoin é uma rede de computadores composta por node runners que executam esse software. O Bitcoin é um ativo absolutamente escasso que emerge da operação dessa rede. O Bitcoin é um movimento social composto por indivíduos que detêm o ativo e participam da operação da rede. E por fim, o Bitcoin é um culto de amantes da liberdade e otimistas incorrigíveis, uma minoria intolerante de todas as origens que fará tudo o que estiver ao seu alcance para defender a ideia inicial.
Vapo! Capítulo 0, uma rápida e suja explicação sobre o Bitcoin do livro... Acho que é um livro em rabisco ainda do DRG chamado 21 Caminhos. Ficou boa essa? Que eu saiba, ele está escrevendo o segundo livro. Depois das 21 lições, é a segunda coisa que ele está escrevendo, que é esse 21 Caminhos, aparentemente. Não sabia o nome. Muito bom, é um bom resumo. Mas se me permitem o meu toque pessoal, eu vou na linha do que disse o Reicher, que é o seguinte, olha, partamos de alguns pressupostos. Um é que toda simplificação ela vai ser imperfeita. E de que, convenhamos, ninguém, por consequência, irá entendê-lo completamente. Então, por já ter como certo o fracasso do entendimento e da atenção total do ouvinte, antes de investigar, se eu pudesse estabelecer uma base padrão de resposta, é aquilo que é o mais abrangente, na minha opinião, e que pode depois cobrir tudo o que ele quiser estudar a respeito. Que é, o Bitcoin ele reestabelece num código que não pode ser corrompido os direitos humanos, como a propriedade privada e a liberdade de expressão. Isso dá uma porrada, assim, qual que é a ideia, né? É de colocar algo que vai diferente do especulativo, do ouro, do financeiro, do dinheiro, da NGU, de tudo, para que ele entenda que não é só sobre dinheiro. Sabe aquela propaganda, não é só futebol? O Bitcoin, para mim, não é só dinheiro, e eu tento deixar isso claro na largada, porque, de fato, você reestabelecer o direito à propriedade privada e à liberdade de expressão é como você reescrever a Constituição da humanidade num código que não pode ser corrompido. Você sabe que eu estou testando o meu UPS nesse momento. Vocês viram que caiu a energia? Aham, Meu UPS está segurando aqui, tá cara. Tá funcionando bem. Tenho 2 nodes rodando nele, tá tudo ligado. Vamos ver. Hoje já caiu uma vez. Vamos ver se... Tô morando no mato, igual o Raja. Então, o Bitcoin ele reestabelece o direito à propriedade privada e à liberdade de expressão, e eu digo que a propriedade privada vem no L1 e a liberdade de expressão no L2 como uma forma mais flexível de protocolo, uma espécie de nova internet. A liberdade de expressão é o ponto 1 da Constituição americana. Esse é o grau de... E o contrato social que permite o surgimento da propriedade privada é a base do contrato social da sociedade. Então, qual que é o fechamento disso? O software do Bitcoin ele só coloca em código e automatiza mecanicamente algo que a humanidade evoluiu para construir num layer social. Então, o Bitcoin ele emerge de uma construção social de bilhões de anos e automatiza de uma forma que não pode ser manipulada por um grupo ou por outro, algo que é consensuado no nível tão basal quanto dos humanos entre si. Nosso DNA ele é feito para respeitar a propriedade privada e liberdade de expressão. A gente acha que as fronteiras são imaginárias. Voltou. Opa. Não, na verdade é que eu fiz assim e voltou. Na hora que eu fiz assim, voltou. E os lobos, se você rastrear os lobos, eles respeitam propriedade privada, eles não invadem uns aos outros. Então, o Bitcoin ele aplica conceitos da natureza, tal como dos animais, que inclusive usam a mesma tecnologia do Bitcoin de projeção de energia, né? Só que o urso dá uma patada, um berro e um soco. O Bitcoin ele usa a mesma projeção de energia, medida em watts, só que numa outra forma, que é energia elétrica, mas para proteger o que é de quem? Então, o Bitcoin ele é o renascimento, né, da constituição da sociedade humana num código que não pode ser corrompido. Boa. Eu vou roubar um pouco a pauta, no sentido... Eu vou, antes de responder, contar uma história engraçada. Que eu já escrevi vários textos autorais, eu resolvi juntar todos eles para formar o livro, né? Quando eu juntei todos eles, formei o livro, eu entreguei para o meu pai, que é professor universitário, engenheiro, etc, consultor, para ele corrigir, fazer a primeira revisão. Ele falou, cara, tá muito legal, achei muito legal, mas o seu livro não responde uma coisa básica. Ele em nenhum momento me explica o que é o Bitcoin de uma maneira técnica e precisa.
sabe? Tipo, ele fala que o Bitcoin é uma empresa, ele compara o valuation do Bitcoin com paraísos fiscais, ele fala sobre a comunidade dos bitcoinheiros, mas o que é o Bitcoin? E aí eu percebi que é engraçado que é isso, a gente dá todas as explicações e eu também faço isso e não falo o mais básico às vezes, tá ligado? E assim, isso não é uma crítica, isso foi uma ficha que me caiu assim quando, tipo, eu tinha um livro inteiro pronto, eu tive que escrever o primeiro capítulo do livro, foi o último capítulo que eu escrevi, que é justamente, tipo, o que é o dilema dos generais bizantinos e o que é e para que serve a prova de trabalho no fundo? Porque você precisa evitar o gasto duplo. Ou seja, eu concordo com tudo isso que vocês falaram e para mim o Bitcoin é energia, para mim o Bitcoin é uma bateria, para mim o Bitcoin é tempo, sabe? Para mim o Bitcoin é isso, é a invenção da propriedade privada, permite a invenção do capitalismo. Eu concordo com tudo isso. No entanto, o Bitcoin também é a solução do dilema dos generais bizantinos, que permite ter um dinheiro descentralizado, e isso no meio digital precisa o quê? Impedir o gasto duplo. Então eu queria aproveitar que eu tenho 3 ótimos cérebros para me explicar essas coisas que são mais ou menos confusas se você está olhando pela primeira vez. Então, sei lá, quem quer me explicar o que é o dilema dos generais bizantinos? Pô, graças a Deus a gente escalou o Norberto hoje para estar aqui conosco, cientista da computação, vai falar para nós assim, Ixi, faz muito tempo. esse breakthrough tecnológico. Não, mas se eu me lembro bem, assim, esse problema dos generais bizantinos é uma coisa que acontece quando você tem a rede distribuída, né? Como é que você garante o consenso que a informação não chegou. Assim, um lado mandou uma informação e o outro mandou outra. Como é que você garante que aquilo tá chegando corretamente, né? Esse nome eu acho que vem de um problema hipotético, né? Você tem dois exércitos do mesmo país tentando atacar uma cidade e a comunicação entre eles seria feita por algum tipo de mensageiro. E aí como é que você garante que o A vai falar pro B, vamos atacar agora? Aí você sendo o A, como é que você garante que o B recebeu a mensagem? Você sendo B, fala, não, recebi a mensagem e vou falar, beleza, vamos atacar. E tem que também devolver essa mesma mensagem para outro lado, então você não. É um problema a ser resolvido, né? O Bitcoin resolveu isso com a prova de trabalho, né? Que é o que a blockchain faz, né? A gente tem a transação que é feita por uma pessoa, vai enviar esse dinheiro para outra pessoa e você tem lá a mineração, né? Que pega essas transações que estão lá no mempool aguardando ser mineradas. E como é que você garante que você não vai ter um bloco chegando, dois blocos chegando assim, em qualquer horário com aquela transação, sendo gastou a moeda com uma transação A e com a B ao mesmo tempo. Se alguém quiser complementar aí a groselha que eu falei. É só para dizer que esse dilema, o dilema dos generais bizantinos, é um problema teórico de teoria dos jogos que existe há centenas ou milhares de anos e o pessoal achava que não tinha uma solução. Tipo, realmente, tipo, em palavras mais macros, é como você estabelece confiança num meio descentralizado, num meio distribuído. Porque é isso, tipo, qual bloco saiu primeiro? Qual é o timestamp? Como você estabelece esse vetor temporal? É por causa disso que o Didi chama que o Bitcoin é tempo, né? No sentido dele é isso, é o tempo universal. Não é necessariamente o nosso tempo de vida e o tempo que a gente economiza ao economizar energia monetária, etc. É tempo no sentido, é o pulso que marca os acontecimentos. E só complementando o jeito que o Bitcoin resolve isso, né, com a prova de trabalho, garantindo assim, você tendo o seu nó de validação, supondo que cheguem dois blocos ao mesmo tempo, o seu nó vai dar preferência para aquele que demonstra uma prova de trabalho maior, né, aquele que mostra que ele gastou mais energia para resolver aquele problema do que um impostor que tenha mandado um bloco, uma prova de trabalho que não seria aceita. Eu acho. Diga, desculpa, Diego. Não, pode falar, por favor. Eu ia falar que tem uma discussão filosófica aí também, que é sobre prova de trabalho versus prova de participação, que é como se cria riqueza. Tipo, você parar para pensar, você cria riqueza aplicando energia na forma de trabalho. Seja um motor, seja agente via trabalho manual. Tipo, a criação de riqueza vem pela troca de energia por trabalho.
E a energia que justamente permite esse lastreamento do mundo digital no mundo físico. É isso que permite ter uma escassez no meio digital. Por isso que falam que o Bitcoin é a invenção da escassez digital. O que isso quer dizer? E o que quer dizer o Bitcoin acabar com o gasto duplo? Vocês pensarem, qualquer arquivo digital existe o quê? O Ctrl+C, Ctrl+V, o copia e cola. Tipo, eu mando um MP3 para você, mas eu ainda tenho esse MP3 no meu computador. Não é porque eu te mandei o arquivo que esse arquivo some para mim. Porque isso é uma coisa digital, não tem um lastro na energia, um lastro no mundo físico. E beleza, vocês querem usar lastro no lato sensu, no estrito sensu, caguei pra essas polêmicas vazias que o pessoal cria, tá ligado? Mas, tipo, é isso, energia é esse lastro, é a coisa que ancora o Bitcoin ao mundo físico e gera uma dinâmica que não existia no mundo digital, e é essa dinâmica que torna o gasto duplo algo que você combate, que não é uma coisa que você só dá Ctrl+V, Ctrl+C. Então, tipo, no fundo a explicação que eu procurei e achei que eu acho mais simples é essa da invenção da escassez digital. Mas ela é simples se você entende premissas sofisticadíssimas. Uma forma Enquanto isso... Pode falar, Perdão. Alex, por favor. Não, só ia fazer uma pequena observação. Enquanto isso, para a prova de participação, você precisa partir de um pressuposto abstrato para poder ter consenso entre os participantes. E só essa abstração que você faz entre a realidade sem a contabilidade, né? Accountability, eu não sei. Accountability é tipo poder contar com. Eu não sei se tem uma tradução melhor que essa. Só essa abstração, enfim, só essa abstração já exclui a questão filosófica que você está colocando, que existe uma discussão filosófica entre qual dos dois tem mais valor, né? Qual dos dois não saberia nem como é que eu poderia comparar os dois tipos de prova de uma forma justa, sem ter que partir para uma abstração, mas para você ver como a abstração ela depende de subjetividade, e subjetividade torna impossível um consenso amplo entre os participantes. Perfeito. Reicher, sabe o que a gente dizia que o Bitcoin importa para o cyberespaço alguns princípios acordados aqui no layer social, dentre eles o de propriedade privada, liberdade de expressão? Um dos princípios é de que o trabalho dignifica, né? De que o trabalho gera riqueza. Então, um bom princípio que o Bitcoin leva para o cyberespaço é que o sucesso vem só depois do trabalho, e riqueza por riqueza não gera riqueza sozinha, né? Numa bola de neve geradora de desigualdade. Então, o mundo é um grande proof of stake, né? Onde manda mais quem tem mais moedas, quem tem muitas moedas tem cada vez mais moedas e está cada vez mais distante dos demais. E o que o Bitcoin fez foi dissociar dinheiro de poder no protocolo. Então, quem tem dinheiro não tem influência no protocolo, porque o protocolo não lê quantos bitcoins você tem. Ele não está nem aí para isso no que diz respeito a quão influente você vai ser nas regras do protocolo. Então, um dos grandes méritos do Proof of Work é dissociar dinheiro como uma ferramenta neutra, apolítica, de coordenação da humanidade aqui fora. A gente negocia aqui no layer social o quanto que você quer para tal coisa, sem que isso te faça influenciar num consenso global, como é o caso no POS, né? Então, essa dissociação de dinheiro e poder é um mérito do POW. E visto dessa forma, o POS é como pegar o POW que botou o avião para voar e tirar as asas e falar que ele é mais eficiente, quando, na verdade, ele retroage em 100 anos a invenção do Bitcoin, de 2009 para 1913, quando emergiu o Fed, e começou a determinar que o país mais rico é aquele que mais imprime moedas, porque ele pode determinar a quantidade de moedas em circulação e fazer as coisas com essas moedas e influenciar o protocolo da sociedade, que é o político, né?
Então, essa dissociação eu acho importante, mas voltando ao ponto inicial do gasto duplo e dos generais bizantinos, eu acrescentaria, por cima do que o Norbert falou, do que é a alegoria dos generais tentando invadir a cidade, como que eles entram em consenso e tal, é que para você evitar o gasto duplo no cyberespaço, você precisa redefinir o que é o tempo. Porque é o tempo que vai determinar o que é a verdade. Você precisa saber a ordem em que as coisas aconteceram no tempo para determinar qual que é a linha do tempo e da verdade. Então, o Bitcoin ele é uma espécie de tempo armazenado em cápsulas de 10 minutos, e eu gosto dessa metáfora do tempo armazenado ao invés da energia, porque a energia ela é uma espécie de moeda de troca do universo. O universo, a moeda, a energia, ela circula, ela é conservada, ela nunca é destruída ou criada, mas ela circula, é uma moeda mesmo, que circula. O recurso escasso do universo é o tempo. Então, o Bitcoin, no cyberespaço, ele teve que redefinir o que é o tempo e criou esses blocos de 10 minutos como uma forma de organizarmos o que acontece primeiro, justamente para evitarmos o gasto duplo. E uma derivação disso interessante é que, e aí os físicos vão saber melhor do que eu, mas eu vou deixar essa com vocês. A física sabe que para haver tempo tem que haver energia, não existe tempo sem energia. Se você tirar a energia do universo, não existe tempo. E aí a gente entra no campo da física mais, sabe? Mais abstrata, mas para você ter tempo, você precisa ter energia. Então, essa relação entre o tempo do bloco, a energia para a produção do bloco e o estabelecimento a partir daí do que é a verdade é o que evita o gasto duplo, pois, como o Leta falou, não existe algo como a escassez no digital. É tudo um copia e cola. Quando eu te mando e-mail, eu estou copiando e colando o e-mail para você. Para você estabelecer a escassez, você precisa meio que importar para o cyberespaço primitivos da vida real, como tempo, energia. É como se você fosse reinventar um universo mesmo. Se você fosse instalar o universo, você criaria primeiro o que? A energia. E depois, derivado disso, o tempo. E o Bitcoin ele faz isso e começa a jogar num cyberespaço, e essa metáfora eu roubo do Saylor, né, no discurso dele lá no Atlas Society, e começa a jogar no cyberespaço morto, inerte e vazio, luz, né, que faz nascer uma cidade brilhante, um reino brilhante, onde a sociedade vai se reconstruir de uma forma muito mais justa, porque é governada pelas leis da natureza. Agora, a propriedade privada, a liberdade de expressão é governado por Deus, seja lá no que você acredita, nas leis do universo, melhor dizendo, nas leis do universo. Porque são as leis do universo que protegem o meu patrimônio. Enquanto a física estiver funcionando e a matemática também, meus bitcoins estão protegidos. Pô, depois dessa, não precisa. Não, talvez eu faria uma única crítica ao que você falou, mas assim, muito pequena, sobre o que você disse que o nosso mundo é prova de participação. Eu não acho que o nosso mundo é prova de participação, eu acho que o nosso mundo é prova de trabalho analógico. Que a diferença é que você tem a prova de trabalho, você precisa da força física para poder estabelecer um padrão monetário compulsório, porém, você, por outro lado, você não tem a ampla participação descentralizada e consenso de todos os participantes de forma, talvez, igualitária ou com as mesmas oportunidades de participar. Então, por isso que é um sistema analógico que, enfim, o padrão ouro é muito compatível com o mundo que nós vivemos hoje em dia, porque é um mundo híbrido de analógico com digital. E o Bitcoin, ele traz uma ponte que faz a gente poder transformar a prova de trabalho que
a gente já usa há tanto tempo de forma tão imperfeita, de uma forma mais justa. Não vou falar perfeita, vou falar mais justa, porque a perfeição vem dos incentivos. A perfeição é resultado. Mas o input mesmo é você poder digitalizar a confiança.